relacionado àquilo que nós somos especializados, né? Que é relacionado ao setor da agroindústria. Então, tecnologia envolvendo a agroindústria em sua maioria, né? Temos tecnologia em outros setores, mas não seria preponderante. Então, mesmo que o setor agro seja importante, mesmo que a tecnologia esteja envolvida nesse setor, nós podemos dizer que nem sempre nós produzimos e que quase em sua maioria está relacionado à nossa especialização produtiva, né, em produtos agropecuários. Não dá para se dizer que nós vamos produzir empregos, né, que nós vamos ofertar emprego ao município de Uberlândia e à região, não vamos ofertar empregos relacionados a esses setores de alta tecnologia. Né? E se a gente for olhar as remunerações médias do município da região, são remunerações baixas. Quando a gente está num período, seja de crescimento, ou seja num ciclo de baixo crescimento da economia, a gente tende a projetar essa realidade momentânea para o futuro também, né? A gente está em um período já bastante longo, de 5 anos de baixo crescimento, e a gente tem visto aí uma série de crimes na nossa sociedade, mas as questões, esses crimes, eles acontecem sempre, independente do momento que a economia está vivenciando, ou é um crime que possa ser relacionado ao momento da economia e à falta de oportunidades. É importante tipificar porque mesmo em períodos de grande prosperidade econômica, os crimes acontecem. Mas quais são os tipos de crimes que mais acontecem quando a economia cresce e há, inclusive, excesso de oportunidades de trabalho, né? É importante destacar que não só a crise econômica necessita de análise, né? Porque ao mesmo tempo, assim, quando a gente vai analisar o ser humano, é importante olhar para outros fatores também que são correlacionados para chegar numa atitude criminosa, né? Segundo a Polícia Militar, o número de ocupações no perímetro urbano de Uberlândia subiu de 16 para 59 em 2 anos, um aumento de quase 370%. A maior delas é a da Fazenda do Campus Glória, da Universidade Federal de Uberlândia. A ocupação começou em 2012. São mais de 2.300 famílias no local. A criminalidade, que antigamente a criminalidade organizada só atuava nos grandes centros, ela partiu para o interior, para cidades de médio porte e de pequeno porte também. E Uberlândia ela tem que se adequar a isso, com suas políticas públicas voltadas para uma estrutura de segurança eficiente e eficaz para combater a criminalidade e dar ao cidadão condições para que ele viva tranquilamente e possa desenvolver os seus projetos, tanto projetos particulares, né, sociais de vida. O mundo do crime, ele é extremamente sedutor, né? Ele vai atrair pessoas que se sentem desvalidas, que se sentem compreendidas pelo mundo, né? Porque oferece uma chance de ganhos financeiros muito alta, além das questões de poder, né? Da pessoa poder se sentir mais aceita no meio dela, de poder sentir que consegue transformar a vida dela, né? E isso vai criar pessoas aí que vão se entregar ao mundo do crime por uma diversidade de questões, né? E isso é um problema, né? Porque depois ele tem que passar por todo um processo de recuperação e de reintegração de uma sociedade que não está pronta para aceitar essas pessoas, né? As pessoas ainda têm muitos preconceitos, elas têm muitos medos, né, de lidar com o egresso do sistema prisional, de lidar com o dependente químico em recuperação, e acabam tendo uma certa aversão a eles. Isso dificulta o emprego, isso dificulta a relação social. Os ataques começaram no fim da tarde de domingo. O primeiro ônibus incendiado foi esse, no bairro Morumbi. Por volta das 5h10 da tarde, outro ônibus também foi incendiado, desta vez no bairro Segismundo Pereira. Por volta das 7 da noite, os criminosos fizeram o terceiro ataque. No bairro Lagoinha, uma pessoa foi presa suspeita de ter participado dos crimes.
O ônibus foi incendiado em frente a essa igreja evangélica, que no momento realizava um culto. Segundo a polícia, várias pessoas tiveram que sair às pressas pela lateral da igreja. As chamas atingiram a rede elétrica. Funcionários da empresa tiveram que ser chamados para restabelecer a energia nas casas. Com os ataques, os ônibus das cidades receberam escolta policial. A polícia não descarta a participação de uma facção criminosa envolvida nos crimes deste domingo. O que fica nítido nessa situação é que, em qualquer contexto, o maior prejudicado naquele momento ali é a população. Durante o retorno para o trabalho, ela não sabia, ela não tinha garantia que teria o transporte. E se tinha garantia do transporte, ainda o medo predominava aquela viagem. E que, por algumas vezes, acabou realmente tendo o ataque. As facções, elas existem sim, sempre existiram e vão existir. Por mais que as pessoas falem que não, organizações criminosas existem. E as facções, elas têm 4 pontos que chamam a atenção. Quais são? Elas organizam, ocupam, elas são os advogados, elas são os juízes e elas são os executores. Então elas agem onde o Estado não entra. E é por isso que as pessoas obedecem, que existem regras. Um dos maiores impeditivos do nosso trabalho são a violação de direitos, né? A dificuldade de acesso dessa pessoa que foi aprisionada. Então, ela tem dificuldade de acessar o sistema de saúde, o sistema de segurança, a educação, ao trabalho, né? E isso tudo em virtude, às vezes, de preconceitos que a sociedade traz, né? De determinantes sociais que fazem com que essa pessoa seja marcada como uma pessoa potencialmente perigosa, que fazem com que, de fato, a inclusão não aconteça, né? Não adianta nada a gente trabalhar com a pessoa no seu aspecto pessoal, né, na sua história individual, a gente desenvolvê-la, sendo que a sociedade não está preparada para recebê-la. Então é fundamental a gente trabalhar essa questão junto a uma esfera maior, né? Então a gente faz esses trabalhos educativos também, né, para que as instituições possam estar preparadas e com outro olhar para a pessoa que a gente atende. Então, incluir essa pessoa socialmente é muito possível, desde que a sociedade esteja aberta, né, para recebê-lo, né, para dar oportunidades e, de fato, garantir esses direitos que lhe faltam, né. Com a preocupação de que as pessoas entendam que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, não defende o indivíduo. Isso é o advogado que vai fazer. O que ela vai fazer são os trabalhos institucionais. Ela vai fazer uma intervenção imediata, vai requerer encaminhamentos, acompanhamento junto ao Ministério Público, junto à Justiça, junto à autoridade, coibir que o agente não pratique excessos, que ele responda eventualmente um processo, e é mais ou menos por aí. E em relação ao que muitas vezes a sociedade coloca, ou até a própria imprensa, né, que a Comissão de Direitos Humanos não foi lá levar uma cesta básica para quem passa fome, mas a Comissão de Direitos Humanos não tem cesta básica para dar para ninguém. Isso não é papel dela, isso é papel do Estado, de outras instituições, né? Ela trabalha muito mais com a fiscalização, com o acompanhamento, com a orientação e a preparação das pessoas, para que elas tenham noção dos seus direitos humanos. O trabalho do Fica Vivo com as analistas é de atendimento ao jovem que é público prioritário. Quem que é esse jovem, né? Ele é morador de periferia, na maioria é negro, pobre, né? E tem que ter uma trajetória na criminalidade. O programa Fica Vivo está aqui para atender o jovem que já passou ou ainda está num caminho de criminalidade. O que eu acho mais positivo nesse programa é que o jovem ele pode chegar aqui e ser escutado do jeito que ele é, sem preconceito, sem repressão.
através do vínculo que a gente vai fazendo com ele, com o tempo e os atendimentos, a gente vai conseguindo entrar na vida do jovem a ponto de fazer ele vacilar na fala dele. E fazer ele pensar nas escolhas dele, ver se realmente vale a pena ou não. E através desse pensamento, através desses atendimentos, ele vai percebendo que às vezes realmente não está valendo tanto a pena assim. É onde o jovem vacila na fala e percebe que existem outros caminhos para ele percorrer. Toda a oficina não fica viva, você diminuir o dano lá do moleque matar o outro, né? Você fala, não, vou cobrar aquela fita lá, o cara já vai buscar o revólver pra resolver, e você fala, não, mano, calma, velho. Vai lá e vê primeiro o que tá acontecendo, mano. Vai lá e pergunta pro cara, vai lá saber do que tá acontecendo. Isso é uma ideia massa. Porque, mano, eu não quero que ninguém seja perfeito, mano. Minha intenção não é fazer o cara perfeito, a mina perfeita, uma formação perfeita, mano. A minha intenção é fazer com que eles pensem de maneira diferente pra eles não se meterem em confusão do jeito que eles se metem, mano. Igual eu me meti quando eu era mais novo, mano. Se eu tivesse uma oportunidade dessa antes, né, no começo da minha jornada na adolescência e tal, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei.